Mensageiras do Rei, a paz do Senhor, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada uma de vocês. Eu estou aqui hoje para deixar uma palavra a convite das nossas irmãs líderes, irmã Jeane e irmã Andréia, deste trabalho que nós estamos realizando, que tem sido uma bênção, e que o Senhor continue abençoando cada uma de vocês. Vamos ao nosso texto de hoje. Eu quero ler com vocês em Gênesis capítulo 16, a epígrafe do texto diz assim: Agar é dada por mulher a Abrão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Versículo 6, acompanhem comigo, por favor. No versículo 6 diz assim: E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto. Frisa isso aí. Junto à fonte no caminho de Sur. Gênesis capítulo 21, versículo 12. Acompanhem comigo, por favor, irmãs. Gênesis capítulo 21, versículo 12 ao 21. Vamos tomar o texto, por favor, acompanhem comigo. Porém Deus disse a Abrão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço. Vamos ler até aqui o versículo 20. Nós vamos falar hoje sobre Agar, uma serva pessoal de Sara, irmãs. E por isso ela tinha alguns privilégios. Ela não era uma escrava que estava a servir qualquer serviço. Ela servia a sua senhora Sarai. Lá depois, no prosseguir dos capítulos de Gênesis, você vai ver que Deus muda o nome de Sarai de Abrão para Sara e Abraão, mas aqui no capítulo 16 ainda era Sarai. E aí ela tinha alguns privilégios nessa casa, por ser serva pessoal de sua senhora. E Sara, por ser estéril, mesmo tendo recebido uma promessa, ela adianta as coisas. E ela entrega Agar a Abraão para gerar um filho. A partir daí tudo muda. Inclusive os sentimentos de Agar a respeito de ser serva e estar gerando um filho de seu senhor. E Sarai se sente humilhada por isso. E ela chega num momento que ela confronta Abrão e fala com ele: olha só o que a tua serva está fazendo comigo. Só porque ela está com um filho no ventre, ela já está se achando boa. E aí Abraão fala com ela: olha, não vou entrar nessa conversa sua com a sua serva não, faça o que te for melhor. E quando nós entramos no versículo 7, é justamente onde vai levar o conflito de Agar com a sua senhora Sarai.
Nós vamos frisar essa saída de Agar da casa da sua senhora. E ela vai para onde? Ela vai para o deserto. Na nossa vida, irmãs, muitas vezes quando nós estamos sendo confrontadas, quando nós entramos em alguma situação, nós corremos para o deserto. Nós nos vemos no deserto. A nossa fonte de escape é o deserto. E nós vemos que ela foi 2 vezes para este deserto. Não para o mesmo deserto, mas para o deserto. No capítulo 16, ela foge da presença da sua senhora e vai para o deserto. No capítulo 21, quando o filho já está grande, já nasceu Isaac, Sara coloca uma situação diante de Abraão novamente, porque ela estava rindo, zombando da festa que Abraão fez para o desmame de Isaac. E aí, Sara, sentindo incomodado, fala com ele: você dá um jeito nessa tua serva. E Abraão fica com o coração miúdo naquela situação. Mas o Senhor fala com ele: pode deixá-la aí. Prepara ela e despede ela. E ela vai para o deserto. Ela vai para o deserto. E nas 2 situações que Agar vai para o deserto, ela se depara com uma fonte. Ela está diante de uma fonte. Há situações na nossa vida que nós nos vemos no deserto. Nós temos desertos em nossas vidas, irmãs. Eu não sei qual deserto que você está passando hoje. E talvez você já diga assim: irmã Osana, graças a Deus eu venci o meu deserto. E em todas as situações que nós nos depararmos com deserto, cada uma sabe exatamente onde está o seu deserto, onde estava o seu deserto. Porque deserto, irmãs, ele vai falar de quê? De uma terra seca. Deserto é seco, é árido. Tem aquelas rachaduras, ou então tem aquela areia que você olha para... Quando nós pensamos em deserto, nós pensamos em deserto do Saara. Porque nós já vamos para um lado do mundo onde a topografia é totalmente diferente, o solo é diferente. Quando nós pensamos em deserto aqui, nós pensamos nos áridos do Nordeste. Quando chega a seca, aquela terra trinca. Tem coisa que corta o nosso coração, que racha em nós, porque há uma sequidão, há uma aridez de sentimento, de dor, de crer. Essa sequidão passa por deixar de crer. O deserto ele é quente durante o dia, 50 graus, 60 graus durante o dia. O mesmo calor que durante o dia chega na estratosfera, durante a noite ele cai. Aí ele vai chegar a 50, 60 graus de gelo. Nós passamos por este calor durante a nossa prova. Nós passamos por esse calor do deserto. E nós enfrentamos o frio da solidão, o gelado da noite. Tem perigos. No deserto tem perigo. E o deserto é extenso, é longo. Algumas irmãs eu já ouvi dizendo assim: Osana, eu estou passando num deserto e parece que não vai acabar. Eu olho e não vejo nada à minha volta. Eu olho e não vejo solução. Nós vivemos dias de desertos. Nós vivemos dias de terra seca, de lágrimas, irmãs. Por tantos motivos. Nós corremos para o deserto, nós fugimos de uma situação e acabamos indo para um deserto. Agar, ela fugiu da situação da casa da senhora dela, mas nas 2 vezes que ela foge da situação da casa da senhora dela, ela cai no deserto. O calor das provas que nos esquenta, que nos faz às vezes perder o senso de direção, que nos deixa aflitas. O frio que desce sobre a nossa alma, um gelo que desce, uma solidão. Você está cercado de irmãs. Uma das irmãs orando durante essa semana falou sobre isso, sobre essa solidão. Que nós estamos cercados de pessoas à nossa volta, mas nós nos sentimos sozinhos. Os ataques dos inimigos noturnos, as serpentes, os escorpiões,
Coisas que nós não vemos, o ataque de Satanás sobre a nossa fé, nos faz vacilar, nos faz tropeçar. Tudo isso tem no deserto, irmãos. Um ataque à nossa fé, um ataque àquilo que nós cremos, sabe? Parece que é interminável o deserto que nós estamos passando. Por que nós estamos andando no deserto? Muitas vezes nós questionamos o Senhor, Senhor, por que isso? Nós temos um sentimento assim, Senhor, quanto mais eu faço, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejum, quanto mais eu busco o Senhor, mais parece que eu estou trancada dentro desse lugar, dentro desse deserto, desse problema. Eu estou vivendo um problema, Senhor, e não vejo solução. Quando Agar entra no deserto com o filho dela, ela diz assim, olha menino, vai até ali, ela manda ele ir até uma distância, ela deixa ele numa distância e toma a distância dessa criança, desse filho, senta, você pensa uma mãe sentar para ver o filho morrer, diz, não tem nem para mim nem para ele. Talvez você esteja nessa situação hoje, você sentou debaixo de um arbusto, na beirada de um arbusto, para esperar as coisas acabarem, ter fim. Vou morrer eu e a minha casa aqui, não vou mais dar um passo. Agar chegou nesse ponto que ela disse, eu vou sentar aqui agora, acabou tudo, e eu vou esperar Ismael morrer. Mas acontece, irmãs, que Agar não estava desamparada nesse deserto. Não, irmã Osana, não. Por quê? Porque havia uma promessa sobre a vida de Abraão. No capítulo 21, quando o Senhor aparece a Abraão, ele fala com ele, deixa a mulher ir, porque Isaque é sua semente. Ismael também é sua semente, e eu não vou deixar morrer. Nenhum da descendência de Abraão morreria, porque ele era filho de uma promessa. Foi uma precipitação de Sarai? Foi uma precipitação. E quantas vezes nós entramos numa dificuldade porque nós precipitamos? Porque nós não esperamos o cumprimento da palavra do Senhor. Porque nós achamos que é a nossa mão que vai resolver o problema. Nós temos um problema. O Senhor falou que vai dar vitória no seu problema, mas você acha que se você não pôr sua mão, não vai resolver, porque está demorando demais, Senhor. Irmãs, quantas vezes nós somos levados ao deserto por escolhas nossas? A promessa do Senhor é de que Ismael não morreria, mas o Senhor falou isso com Abraão. Agar não sabia disso. Agar só sabia que ele colocou um odrezinho na mão dela, uns pedaços de pães, e falou, vai minha filha, com seu filho. Mas o Senhor estava cuidando de tudo. O Senhor está cuidando de tudo na sua vida. O deserto não é para sua morte. Por quê? Porque no capítulo 16, no versículo 7, onde Agar se encontra? Diante da fonte. Fonte de águas. O anjo vem falar com Agar diante de uma fonte. Deserto tem água, irmãs? Nós sabemos que tem oásis, mas você vai andar desesperadamente até você achar um tiquinho de água, um oásis no meio do deserto. Mas Agar, no capítulo 16, o anjo encontra ela na fonte. No capítulo 21, ela já andou, ela já se perdeu com o menino, ela já não sabe mais onde ela está, o cansaço cegou ela de uma tal maneira, a luta nos cega. A luta tira a nossa atenção do que está à nossa volta. Nós perdemos, com os ataques de Satanás, nós perdemos a capacidade de ver como que Deus pode trabalhar em nosso favor. Porque Ele pode fazer lençóis de água em meio ao deserto, Ele pode trazer fonte em meio ao deserto na nossa luta. Parece que nós estamos num processo interminável, porque nós estamos andando, nós temos sentimentos de que não vai terminar, a sequidão que amarga o paladar, você já sentiu sede, você sabe que chega uma hora que a sua boca chega a amargar. Talvez o seu deserto está fazendo amargar o seu paladar, você não tem alegria mais. Nós temos atitudes como a de Agar. Nós vamos sentar e vamos esperar a morte. Mas no versículo 7, o anjo aparece a Agar e o próprio Senhor é quem fala com ela. E faz
ela sentir que essa presença do Senhor é tão concreta, de uma maneira sensível, mas era o próprio Senhor que estava falando com Agar. A fonte de águas que nós precisamos é o próprio Senhor, é o Espírito Santo. E ele fala com Agar porque há promessa sobre a vida desse menino. Há promessa sobre a sua vida, irmã. Há promessas de Deus sobre a sua vida. No deserto, Deus faz promessas para nós. No deserto, o Senhor nos dá diretrizes de como nós devemos agir. Ele adoça o nosso paladar, aquilo que hoje é amargo para você. Se você mergulhar nas águas do Espírito Santo, o seu paladar vai mudar. Em meio à luta, em meio a lágrimas, em meio a choro, a tribulação que você está passando, você vai sentir o refrigério do Espírito Santo e esse paladar vai adoçar. O bálsamo do Espírito Santo, o refrigério, vai aquecer o seu coração nas noites de solidão, no dia triste, no dia que você está sentindo mais sozinha. O Espírito Santo vai tirar, vai trazer o refrigério sobre a solidão da sua alma. Nos falta perceber que no deserto tem uma fonte. E esse mesmo Espírito Santo, esse anjo do Senhor que aparece a nós, o Senhor que apareceu a Agar, ele é o mesmo Deus que quebra o arco do inimigo e que fortalece a nossa fé. Faz a jornada ser suave, irmãs. Agar estava no deserto, mas havia uma fonte de águas. O anjo fala com ela: fica tranquila que ninguém vai morrer aqui não, Agar. Olha só, tem uma fonte. Ela abre os olhos e aí ela já começa a ver a fonte. E ela enche o odre de água e começa a caminhar. E no versículo 21 que nós lemos, olha aqui: e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. No versículo 20 diz assim: e era Deus com o moço. Que moço? Com Ismael. E cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E era Deus com Ismael. Deus é com você, minha irmã. A tribulação que você está passando, o deserto que você está, você diz assim: irmã Osana, eu não tenho paladar. Irmã Osana, eu estou sentindo o frio da solidão. Irmã Osana, eu estou sentindo o calor da luta. Parece que eu estou no inferno em vida. De tanto que a coisa está difícil, irmã Osana. Como que eu faço? Abra os olhos e veja a fonte. Essa fonte é o Espírito Santo de Deus, jorrando água viva no seu coração, refazendo ao cheiro das águas. A terra seca brotará e produzirá frutos novos. Nós temos a fonte inesgotável do Espírito Santo, irmãs, ao nosso alcance. Como? Na oração, no jejum, no louvor, na palavra. Buscar no Senhor a nossa edificação. Edificar os nossos muros. Estou no deserto, mas eu estou louvando, estou orando, estou jejuando. Que bênção este trabalho que está sendo realizado, irmãs, entre nós. Porque revigora-nos todas as noites quando nós ouvimos a oração das nossas irmãs. Quando nós clamamos pela outra que está passando necessidade, que talvez nós nem saibamos qual que é a necessidade dela, mas o nosso clamor traz refrigério sobre a alma dessa mulher. O nosso clamor traz água para este deserto. Porque a promessa está de pé. A promessa sobre a sua vida está de pé. Creia na vitória do Senhor para a sua vida, irmã. Creia na vitória do Senhor para a sua família. O deserto, ele não é para sempre. O deserto tem tempo, tem limite para terminar. E eu quero, para encerrar, deixar com vocês livro de Isaías, capítulo 41, versículo 18, que diz assim: abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei deserto num lago e o chão seco em
mananciais. Creia neste Deus Todo-Poderoso que transforma deserto num lago. E o chão seco, aquele chão que está todo rachado, Ele transforma em mananciais. Ele abre rio nas colunas estéreis e fonte nos vales. Onde você está, qual a parte do deserto que você está, creia. Você tem a fonte de água viva, o Espírito Santo, o anjo do Senhor te acompanhando e dizendo para você: eu tenho promessas e vou cumprir essas promessas na sua vida. Você não vai morrer nesse deserto. Glorifique o nome do Senhor, louve ao Senhor, porque Deus tem vitória para a sua vida. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor continue abençoando a cada uma de vocês. Vamos continuar intercedendo uma pelas outras, unidas. Vamos nos unir, irmãs, em oração uma pela vida das outras. Vamos anunciar a todos os dias: amada, querida irmã, você pode estar passando do deserto, mas a fonte de água viva está com você. Amém? Deus em Cristo continue abençoando a cada uma de vocês. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.